Facebook. Meu nome é Edson Gato, eu sou coordenador do Grupo Saúde da AEPS, juntamente com o nosso palestrante de hoje, Dr. Edson Carlos, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês aí também, vai falar um oi para vocês. Então, o que eu queria falar na abertura é que os microfones vão ficar desligados aí, né, durante a nossa transmissão, né, Nilza? E as perguntas, eu vou estar coordenando a questão, analisando as perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, por favor, faça. E aí a gente vai direcionando aos palestrantes, ok? Então, vamos lá aos agradecimentos iniciais, rapidamente, antes de começar o nosso debate. A diretoria da EPS, agradecer a todos os diretores e saudar o nosso querido presidente Newton, que, graças a Deus, está retornando aí em breve às atividades, superou a fase mais difícil da sua doença. Muito obrigado, Newton. Ao João da Rede, nosso diretor, que hoje não está presente, mas sempre está presente em todas as nossas transmissões. A Nilza, nossa coordenadora, que vai falar daqui a pouco. A todos os representantes RH das empresas da EPS, o apoio dos coordenadores de recursos humanos Ayrton, Patrícia e a querida doutora Carla Balesteiro, aos convidados aí que estão assistindo a gente, e agradecimentos aos patrocinadores, Betel, Balesteiro Advogados, DM System, Clínica Rei, Fitness, IASP, Unicesumar, Gran Pharma, Mabel Consult, Ótica Estância, Bainsect, Sim EPIs, ERG Life, Grupo Rede, VIP Telecom e a FG Cred, que é o novo patrocinador, né, Nilza? Nossa aí da EPS. Acho que eu não esqueci de ninguém, né, Nilza? Não, Gran Pharma, você falou tudo, né? Falei Gran Pharma, falei todo mundo aí. Bom, então, queria passar a palavra agora, né, para a nossa querida coordenadora, Nilza, que leva a EPS aí com mão de ferro, né, conduzindo todas as ações da EPS com muito sucesso. Nilza, por favor, fala um oi para nós aí. Bom dia, pessoal. Uma alegria muito grande, tá? Tá iniciando mais uma videoconferência, certo, Rodolfo? Uma videoconferência, não é uma live, é uma videoconferência, né? Então, será que entrou mais alguém? Estamos com 13 pessoas, tá? Então, o Edson já colocou aí os participantes, né? E a gente tem um grupo especial aí, que é o grupo da saúde, que alguns patrocinadores especialistas. E 2 desses especialistas hoje vão estar falando sobre temas de saúde dentro dessa pandemia aí do coronavírus, que é o Dr. Edson Carlos e a Rosi da Bainsect. Então, muito obrigado e parabéns a todos, tá? Por mais esse trabalho, parabéns aos coordenadores aí, os 2 Edsons, tá? Uma ótima videoconferência, que será transmitida também no Facebook, né? Então, tá bom, Nilza. Muito obrigado aí pela sua participação. E sem mais delongas, vamos só avisando novamente, quem tiver pergunta a fazer pelo chat, por gentileza, tá? E a gente vai respondendo aí no final, tá bom? No final do debate. Ou se for alguma coisa que der para intervir, eu vou estar pedindo licença aí aos palestrantes para a gente estar fazendo essas perguntas. Bom, vamos chamá-los então. O tema de hoje é mente, corpo e processos em sintonia resultam em saúde e produtividade, que é tudo que a gente precisa nessa época de isolamento social. Eu queria chamar aqui, então, ele que é coordenador também do Grupo Saúde, figura carismática, especial, um excelente profissional, um contribuidor do universo, Dr. Edson Carlos, da Clínica Rei, e ela, a nossa pequena gigante, Rose Aguiar, diretora da Bainsect, a mulher ligada no 540, que também tem uma grande contribuição aí com a humanidade. Por favor, senhores palestrantes, a palavra é de vocês. Dr. Edson, se apresente, por favor, fale um pouco de você, Rose, e o debate está iniciado. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nesta manhã, estamos aqui para integrar a questão da saúde mental e dentro de outras áreas, o quanto é importante. Mas depois
desse protocolo que o Edson trouxe aqui, o que eu posso falar aqui, né? Então, o Edson sempre expondo com muita clareza todo o objetivo de todas as nossas lives, que hoje nós vamos falar sobre videoconferência, conforme a Nilza falou. Eu sou o Edson Carlos, psicólogo, sou responsável técnico da Clínica REI, Gestão em Psicologia, e também sou fundador do projeto Social Psil. Nesta manhã, estou aqui com a minha amiga Rosi. Nós vamos ter um bate-papo vinculando as questões da saúde mental e dentro das competências da área dela. Então, para mim é uma honra participar desse grupo tão seleto da EPS, uma instituição hoje, uma instituição hoje que representa muito a área comercial e industrial da nossa cidade de Mauá, que é muito importante, ainda mais devido a essa questão do Covid-19 que estamos passando. Então, ter representatividade é muito importante. Então, há um grupo bastante empenhado para que leve informações e também a representatividade. Então, nessa manhã, esperamos que a gente consiga, Rosi, ter um bate-papo muito harmonioso, muito carismático, para que todos aproveitem e nós levamos informações com muita excelência e qualidade. Isso aí. Ótimo dia a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos. E eu sou a Rosi Aguiar. Eu sou bióloga, né, formada na área de biotecnologia, com especialização em saúde e meio ambiente. Há 21 anos atuo nessa área de imunização e controle de pragas e saneamento pela Binsect, onde a minha área, além da atuação de bióloga, na verdade, relacionamento e consultoria técnica. E o nosso objetivo, hoje, o objetivo em nosso bate-papo com o Dr. Edson é justamente nós mostrarmos, né, trazermos para nós, na verdade, esse compartilhar de informações que vem sofrendo as empresas, principalmente as indústrias da nossa região aí, do ABC, que a gente está muito próximo, a gente está vendo a sofrência que foi, né, o sofrimento em relação a tantas mudanças com legislação, estrutura, processos. E qual é o nosso objetivo hoje nesse bate-papo? É compartilhar com vocês o quanto que isso pode comprometer na saúde e produtividade dos nossos colaboradores, né? E, consequentemente, o quanto que isso afeta, inclusive, a saúde financeira das nossas empresas, que, neste momento, elas já tiveram problemas, não só de quedas financeiras, não só pela questão da paralisação da quarentena, mas aquela outra situação de queda pela readaptação, a retomada das atividades e a reintegração dos colaboradores também nessa retomada. Porque a retomada exige essa readaptação. Os colaboradores hoje, eles precisam voltar não só saudáveis, em saúde, né, laboratorial, saúde em si, mas eles precisam voltar dispostos a esses novos desafios que nós enfrentamos, que é o nosso novo normal daqui para frente, diante da nossa situação. Porque está havendo o quê? Nós estamos com a flexibilização da quarentena, mas nós não estamos livres da situação caótica do vírus, né? A situação ainda continua aí em alta. Então, assim, o que hoje nós precisamos muito é trabalhar esses desafios e trazer esse colaborador com o intuito de que ele tem que estar habilitado. Hoje ele precisa ter sua habilidade de profissionalismo naquilo que ele conhece, mas ele precisa estar com um desenvolvimento muito grande na área do quê? Da resiliência, a empatia, não adianta só estar sorrindo, eu preciso estar, né, lá dentro, como estou me sentindo e passando e escutando isso, me sentindo no lugar do outro, né? Nesse momento, para que a gente possa selar esse resultado entre empresa e colaborador, acho que vale muito o que? A transparência e segurança. E aí, e nesse sentido, a área da saúde, que é a minha área, né, de estar aí, que é uma área que não parou, está trabalhando aí com essa situação caótica o tempo inteiro, a gente sabe o que é trabalhar essa questão de segurança, selar segurança, transparência com o nosso colaborador, com o nosso cliente, com o nosso fornecedor. E aí eu pergunto, inclusive, né, Edson Carlos, doutor Edson, aquela questão da saúde mental, quando a gente fala que nós precisamos primeiro trabalhar a humanização para depois a institucionalização das empresas, né? Como é que fica essa situação?
Muito boa colocação, Rosi, e as suas palavras já iniciais nessa nossa videoconferência foi muito atrativa para os nossos participantes, né? Bem, eu sempre falo que primeiro humaniza para depois institucionalizar. Quando a gente fala de humanização, nós podemos ampliar de uma forma muito mais transparente, né? Porque quando nós estamos num processo institucional, muitas vezes a gente classifica o outro como número, né? Ou então, até nesse momento de pandemia, a gente vai estar pautando sobre a diferença, né, de algumas habilidades em relação aos trabalhos, mas humanizar, primeiro, é olhar o outro com empatia. Porque se você não se coloca no lugar do outro, você não tem o processo de humanização. Humanizar é se colocar no lugar do outro, é ver as limitações em que cada um está passando. De repente eu passo por um problema e você passa pelo mesmo problema, mas o meu processo de ressignificação é diferente do seu, porque o meu mundo interior é diferente do seu. Então é olhar primeiramente de forma humanizada, né, o colaborador, de forma humanizada também o gestor, porque muitas vezes a gente esquece do gestor. O gestor ele tem que estar sempre estabilizado, equilibrado, e muitas das vezes o que eu vejo até no meu consultório, muitos empresários me procuram para um processo psicoterápico que eu digo que é ato de coragem, não é de covardia entrar em análise, e a gente precisa humanizar também os nossos líderes, né? Olhar de forma humanizada, o pessoal do RH, o quanto sofrem, né? Para ter decisões entre funcionário e as decisões institucionais. Então, primeiramente, a humanização seria essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Ter a empatia, como a Rosi falou, para que a gente tenha um processo de um equilíbrio psíquico muito mais adequado e, posteriormente, as questões das decisões institucionais. Primeiro humaniza, depois institucionaliza. Institucionalizar, seguir procedimentos, protocolos. Como é que eu vou seguir procedimentos e protocolos se eu não estou bem psicologicamente? De repente eu vou estar sempre no estado de negação, tudo é não. Então, assim, nós precisamos trazer essa pauta também da institucionalização. Se o funcionário não está bem, por uma questão vinculada ou ao Covid, ou então outros cenários, e ele não consegue ter a escuta dos protocolos que a empresa exige, nós precisamos de regras. O ser humano precisa de protocolos. Nós vivemos em um conceito de regras. Freud diz, né, que os extremos são patológicos entre o inconsciente e o consciente. Existe a barreira de recalque, que são as regras sociais, regras religiosas, regras institucionais. Então, essas regras, elas que vão delimitar qual é o norte em que a empresa vai tomar. Aí eu faço uma pergunta, sabe, Rosi, em relação a essa sua colocação, que é muito espetacular no início desse nosso bate-papo, dentro das suas competências e da saúde mental, que tudo está integrado, não é verdade? O que nós fazemos? Como nós vamos humanizar o adoecimento de uma instituição que atingiu a todos? Então, iniciando esse nosso bate-papo aqui, Rosi, o quanto nós precisamos realmente verificar se a gente estava no caminho certo, será que estávamos correto? Como olhar para o outro? Mas a institucionalização é importante, os procedimentos e os protocolos. Hoje, andar de máscara é um protocolo. Precisamos seguir os protocolos. Agora, psiquicamente, quando eu não estou bem resolvido, o meu negócio é quebrar regras. Tudo é não. Não é verdade? Tudo é não, tudo eu sou do contra, né? A gente vê funcionários às vezes, mas tudo é do contra. A pessoa não espera nem terminar de falar, a pessoa fala, não, é não. Não, é que eu ia te dar um aumento financeiro. Verdade. Por quê? Porque a pessoa emocionalmente, ela está no estado de negação tão intenso que ela não consegue ouvir. Então, a escuta é o início de um processo de elaboração institucional e psicológico, Rosi. Doutora Edith, você acha que nessa situação de hoje, né, nós estamos falando hoje a questão de retomada, né? A questão das empresas que estão aí atravessando essa readaptação dos seus alicerces, na situação de que nós precisamos correr atrás do prejuízo da paralisação, toda aquela questão. Hoje, quando a gente fala em questão psicológica, é claro que vale para todo mundo. Mas como que você vê hoje essa necessidade de trabalhar a saúde mental dentro das corporações, nesse momento onde que as empresas estão com uma situação financeira abalada? Uma pergunta aberta, né, Rosi? Que com a resposta, com certeza, estaremos trabalhando uma resposta aberta também. Para cada empresa tem a sua história, para cada empresa tem os seus procedimentos. Quando nós falamos que levantar a bandeira da saúde mental, ainda mais nesse momento de pandemia do Covid-19,
a humanização, é buscar compreender como que eu vou restabelecer um novo conceito na minha empresa, que antes não vai ser mais a mesma coisa. Hoje, algumas empresas elas vão manter os seus funcionários trabalhando home office. Como renovar? Como manter, né, algo que está dando certo? Porque assim, não, mas parou tudo, essa questão do Covid, agora vamos retomar o que era normal. O que é normal agora? Né? O novo normal. Como restabelecer um novo conceito de saúde mental dentro das instituições? Vou reiterar a minha colocação baseada na sua primeira pergunta, Rosi. Vamos humanizar. E um ponto que eu quero deixar mais agudo também é olhar de forma humana os nossos líderes. Os nossos líderes adoecem porque eles estão em uma postura de decisão, né? Uma decisão às vezes muito adoecida, né? Porque ele fala, se eu estivesse no lugar do outro, o que eu faço? Então, por isso que os procedimentos precisam serem respeitados, para que os líderes tenham decisões tomadas de forma assertiva e que ninguém adoeça, né? Vamos passar por essa pandemia, vamos restabelecer uma nova história na questão institucional, uma nova história na questão psicológica. Hoje, a psicologia se tornou um ápice, né? Agora eu pergunto, o que fazer com esse conceito de que quem procurava um psicólogo, quem procurava um psiquiatra, se afastava? Tem um próprio preconceito, né? Não sei se está dentro desse conceito aqui, Rosi, mas eu gostaria de pincelar, né, como que a gente trabalha o preconceito daquele funcionário que teve o Covid, ele precisa voltar, e agora o próprio grupo fala, mas o que eu faço o que eu vou fazer? Eu não vou querer trabalhar com ele. Ou então o preconceito daquele que faz análise, que passa por um processo psiquiátrico, fala assim, o funcionário ali é um paciente psiquiátrico. Então, vamos quebrar essa questão do preconceito. E como fazer dentro das empresas, né? Para cada um tem a sua história, para cada um tem os seus conceitos. E nesse momento, realmente, a gente precisa respeitar um ou outro. É o que eu comentei, né? Nós devemos, nesse momento, voltar não só saudáveis, né? Mas preparados com a questão do nosso novo normal, a questão da empatia e a questão de juntos selarmos essa questão de relacionamento, de confiança, de segurança e transparência, que não é só da parte do colaborador ou da empresa, de ambos, né? Muito bem, Rosi, é isso mesmo, porque nós temos que colocar uma pergunta, qual é o propósito e qual é a intenção? Se nós estamos reformulando o nosso grupo, reformulando os nossos funcionários, né, preciso repaginar tudo, falar assim, qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Se eu estou aqui, eu sou um gerente, se eu estou aqui, eu sou um faxineiro, né? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da sua empresa? Porque se a gente não tem propósito, a gente fica, né, ao léu de tudo isso que vem acontecendo. Rosi, fazendo essa interlocução dentro dessas suas perguntas, diante de todas essas situações de risco, né, que nós estamos passando, de insegurança das empresas, né, com relação à contaminação pelo Covid-19, que hoje é um mal mundial, só tomar cuidado aí sobre o excesso de informações, que a gente tem que tomar cuidado, que hoje está tendo muita manipulação sociopolítica, né, devido ao Covid-19. Né? Como você acha que as empresas hoje conseguem se mostrar comprometidas, né, com os colaboradores, implantando o controle de sanitização de ambientes? Porque o ambiente ele tem uma influência psicológica, né, e de forma segura, mais econômica para a própria empresa, porque a empresa ela precisa também repaginar toda essa questão de custos também. Qual a sua visão, Rosi? Isso é uma pergunta bastante interessante, né? Porque quando a gente fala, hoje nós já temos a questão da arquitetura, né? A arquitetura voltada para o trabalho, a repaginação dos escritórios, a arquitetura voltada para o trabalho de influência mental, né? Que influencia trabalhar melhor. E é uma pergunta realmente, doutor Edson, por que acontece? Quando eu ofereço uma segurança, quando a gente fala de segurança está realmente aí, uma segurança no meu local de trabalho para o meu colaborador, eu deixo ele mais confortável.
Esse momento é um momento que nós temos aí empresas que pararam, empresas que não pararam, empresas que teve casos, que às vezes não é o caso, olha, a pessoa não trabalhava no mesmo setor, está em outro setor, mas tiveram casos lá dentro. Então, o que é muito importante nessa situação? Primeiro, as empresas entender que esse é um momento que os protocolos exigem mudanças nos processos, procedimentos de limpeza, de higienização, de desinfecção. A sanitização, a desinfecção, ela está entre esses protocolos. Não virou ainda uma lei escrita de que, como existe para o controle de pragas, você tem que fazer nesse período, até porque a sanitização, a desinfecção de ambiente, ela não tem uma durabilidade, ela não tem um residual como controle de pragas. Então, mas eles já sugerem, colocam isso, inclusive, na lei, né, de retorno, nos protocolos de retorno, a exigência periódica de fazer isso. E isso, consequentemente, quando as pessoas envolvidas na empresa percebem que estão tomando essa providência, mudaram-se os protocolos na parte de higienização, de limpeza, de sanitização, é óbvio que isso transfere uma segurança para o colaborador, né? Então, esse momento é um momento, assim, de um trabalho que não existia, que é a desinfecção de ambientes. Isso precisa ser sempre feito por uma empresa homologada, responsável? Eventualmente, pontualmente, sim. Vai chegar algum momento que, se houver algum risco maior, alguns problemas sérios, isso pode ser exigido, sim, e pode trazer alguns desconfortos para as empresas que não tiveram. Mas dá para ser feito hoje de forma o quê? De envolvimento com as empresas, em treinamentos com aquelas equipes de área de limpeza, de área de manutenção, né? E certificações pontuais, monitoradas por uma empresa homologada, para quê? Para que envolva a empresa no sentido de que, olha, estão fazendo alguma coisa, foi mudado, estão tomando providência. A empresa os colaboradores têm que perceber o seguinte, olha, está tendo casos aqui, já temos 2, 3, 4 casos, tá? As pessoas estão sendo afastadas. Aquela pessoa não trabalhava no setor. Ok, ela não trabalhava no setor, mas a gente já sabe hoje, né, que o vírus está na forma aerossol, está no ar. Então, assim, a preocupação da empresa em, pelo menos pontualmente, efetuar a desinfecção de ambiente e mostrar, né, sempre que a gente faz, mostrar para os colaboradores que está fazendo, coloca lá a identificação, um adesivo, uma certificação, envolve a manutenção periódica também como responsabilidade da manutenção contínua da empresa, transfere com certeza uma segurança. Isso é um custo a mais hoje para a empresa. Até que ponto isso vai ser custo ou vai ser um investimento em saúde, né? Então, isso nós precisamos pensar bastante. Então, essa situação de mudança que também as empresas estão já se adaptando, já estão tendo. Rosi, na questão psicológica, esse cuidado com o ambiente traz um processo de acolhimento. O funcionário, ele percebe e fala, peraí, olha que interessante, né? Olha como a empresa está olhando agora. E sabemos, né, que o ambiente limpo, né, dentro dos conceitos técnicos, que você tem muito mais habilidade do que eu a falar, mas um ambiente organizado e limpo, ele traz uma segurança até cognitiva. A questão psicológica, muitas questões, você percebe quando a pessoa está abalada emocionalmente, você verifica o seu ambiente de trabalho, você vê a sua casa. A psicologia muitas vezes trabalha, organize as suas gavetas para depois organizar a sua mente. Porque a gente precisa nos desfazer de algumas questões. Rosi, nessa questão da área do saneamento, que nunca foi uma área requisitada, na verdade. Então, tudo o novo, né? Por que não foi requisitada, né? Muitas vezes até parecendo meio invisível, e é o que acontece hoje em relação ao Covid-19, é invisível, mas existe, né? Enxergar nesse momento como sendo uma área que pode influenciar tanto na produtividade dos funcionários, né, e os resultados das empresas. Como que é a sua visão em relação das suas... Qual é a sua visão, Rosi? Totalmente ligada. Hoje, realmente, a área talvez a área de limpeza relacionada à área de sujidade, as pessoas veem um ambiente sujo.
mas ela não vê um ambiente imunizado ou desinfectado. É como a gente fala, um ambiente com praga. A pessoa vê um ambiente que ela só vê a barata, se ela vê o rato. Se ela não vê, ela acha que está em ordem. Na área de saneamento e imunização é a mesma coisa. A pessoa não vê hoje o vírus, até porque ele é invisível, tá? Só que essa área hoje de limpeza e higienização, ela hoje se tornou não só um trabalho essencial dentro da empresa, no sentido de ter sujidade, que é a questão da limpeza, mas a questão da imunização que está relacionada à desinfecção de ambientes, como um investimento realmente para a empresa. Hoje a busca, a procura e a consciência que as pessoas estão tendo em relação a isso, está sendo muito notória em mudar realmente essa chavinha de pensamento. Porque hoje a área de saneamento, ela não pode ser mais pensada como uma área que ficou esquecida. Ao contrário, hoje aquela empresa que consegue realmente mostrar, imaginamos nós lá numa empresa ou num laboratório, num shopping. Qual é o shopping que você vai levar os seus filhos? Aquele que está mostrando que ele está fazendo a desinfecção, porque limpa sempre foi. O piso do shopping é aquele espelho. Mas aquele shopping que mostra que ele está desinfectando, que ele está deixando o ambiente saudável, ou aquele shopping que você não sabe o que está fazendo. Então, assim, de novo, ela se torna o quê? Um investimento. Hoje, em pouco tempo aí, nesses últimos 3 meses, é notório na minha área que a gente nota que a chavinha virou. A área que não era tão enxergada, que era a área de saneamento, que era vista como uma área bastante excluída, hoje ela passou a ser, na verdade, um trabalho essencial de primeiro enfoque para as empresas. Primeira necessidade, porque ela converte em valores financeiros para as empresas. Quem é o colaborador, como você falou, num ambiente saudável, num ambiente livre de contaminação, ele tem tranquilidade de trabalhar. O próprio gestor, qual é a função do gestor? É se preocupar com o ambiente ou se ali alguém vai estar comendo? Não, a preocupação do gestor é fazer a gestão da empresa. E quando ele tem, nesse momento, a ciência de que está seguindo os protocolos e que dentro desses é importante manter a saúde do colaborador prevenida por uma desinfecção de ambiente, o que acontece? Ele trabalha de forma mais confortável. Ele dá uma produtividade, porque ele não tem que se preocupar com uma fiscalização, com uma reclamação trabalhista, com uma reclamação de que, olha, aqui nós tínhamos tantos que foram contaminados, como é que ia estar a área, o que vocês estão fazendo? No mesmo sentido, o colaborador, ele pode estar preocupado que isso está aí no ar e qualquer um pode estar arriscado de ter o contato, mas ele sabe que ali dentro ele está protegido, porque a empresa está tomando os devidos cuidados de fazer os procedimentos. Então, isso aí, hoje já não é visto mais e não pode ser visto como um custo, e sim como um investimento, convertendo isso na situação do quê? É nesse sentido, a pessoa trabalha mais tranquila, que o ambiente está confortável, e ela produz mais. Isso, na sua regra, você vai me dizer, os RHs da vida que digam que, com certeza, isso converte em valores produtivos para dentro da empresa. É como eu dizer, você acha, na sua visão, a área da limpeza, como é que fica, né? Esse olhar para o pessoal da área da limpeza, que muitas vezes foram esquecidos, como que hoje ficaria dentro das corporações? Rosi, esquecidas ou invisíveis, na verdade? Talvez invisíveis, Na verdade, porque assim, não, mas é um sinônimo do esquecimento, né? Quando a gente deixa de cumprimentar o nosso colaborador, né? Que quando a gente chega na empresa, o primeiro que está lá, às vezes, é a Dona Maria, que faz o nosso cafezinho, é a Dona Maria que limpa a nossa entrada da nossa empresa. E muitas vezes nós esquecemos dessas pessoas, se tornam invisíveis, né? Isso é humanização ou institucionalização? Como que nós vamos agora, né, repaginar tudo e perceber que a Dona Maria da limpeza, ela tem importância tanto quanto o grande gestor? Porque começa e aí entra um conceito também de cultura, um conceito também de respeito para com o outro, né? Porque a Dona Maria, ninguém sabe que ela estava ali, ela se torna invisível, né? Ou então, às vezes, ela se torna ali velada, o quanto não pode falar, né? E muitas vezes, ela sabe muito mais da empresa do que o próprio gestor, porque ela anda em todas as áreas.
Então, esse conceito de falar, olhar o profissional de limpeza, né? Você muito bem classificou sobre a diferença da questão da limpeza. A gente vai falar um pouquinho também, né? Depois eu queria que você pontuasse também, Rosi, sobre a diferença de limpeza e de higienização, que são questões totalmente distintas, mas voltando a essa sua pergunta, como precisamos humanizar, né, os nossos garis, as pessoas que estão ali, para deixar o ambiente menos sujo? Aí eu fico numa reflexão, né? E a sujeira psicológica, como é que faz, né? Como é que eu chego dentro de uma instituição, sabe quando a pessoa chega e fala, nossa, pesou até o ambiente, né? Como que essa pessoa precisa ser tratada de forma humanizada para que não atinja a própria questão da instituição? Mas voltando um pouquinho, sabe, Rosi, sobre o que você trouxe aqui, que com certeza muitos estão nos acompanhando, não só pelo Zoom aqui, mas pelas nossas redes sociais. E essa é a reflexão desta manhã. O que faremos? Né? Os pilares de uma sociedade equilibrada levanta a questão da saúde mental, dos conhecimentos técnicos, dos protocolos institucionais, mas o que faremos, o que vamos fazer a partir de agora que cuidar daquele primeiro que está na linha de frente ali? Não é verdade? Não são só os médicos. Esse é o pessoal. E eu digo o seguinte, os meus treinamentos, até 3 meses atrás, eles eram muito focados no pessoal de segurança do trabalho, no pessoal de qualidade, né? Era esse o maior público que a gente treinava e alinhava situações. Hoje, os nossos treinamentos, de 3 meses para cá, eles estão particularmente todos focados na área de manutenção e pessoal de limpeza. Você falou tudo bem interessante aí. Você precisa de ver como esse pessoal se sente importante na hora que você para fazer um treinamento com eles, falando sobre a questão do Covid, e quanto que eles têm de conhecimento, viu? Quanto que eles têm de conhecimento para compartilhar com a gente. Então, assim, quanto que eles trazem, quanto eles se sentem importantes, sabendo que eles realmente, nesse momento, são a linha de frente. E aí você vai dar um treinamento para essas equipes, para as mudanças de protocolos, para situações, para explicar realmente para eles a diferença, que é importante as empresas entenderem, as pessoas entenderem, os profissionais entenderem que existe uma grande diferença entre limpeza, higienização e desinfecção. Aquele profissional que está ali, ele está muitas vezes habilitado para fazer a limpeza e higienização, mas não para fazer a desinfecção propriamente dita, porque ele faz o quê? Ele faz uma limpeza com utilização de sabões, né? Com pano, e o que é a limpeza? A limpeza ela tem a função de remover por arrasto sujidade e parte, sim, de micro-organismos patogênicos, isso considerando entre 50% a 95% no máximo. Quando nós fazemos isso para o estado de desinfecção de ambientes, que é o que hoje os protocolos estão exigindo, a desinfecção de ambiente, o que é a desinfecção de ambientes? É um processo químico que destrói a maioria dos micro-organismos patogênicos, em superfícies e em objetos. E aí vem a situação. Aí tem a diferença. A limpeza, ele é sobre objetos, inclusive. E o que é um objeto? Uma caneta é um objeto? Um caderno, um papel é um objeto? Um celular? Aí é que mora a diferença. A desinfecção, ela é feita por produtos também diferentes, que seriam a base de cloro, quaternário de amônia, hipoclorito, álcool, dos mais diversos produtos que podem ter uma leva um pouco mais selecionada para desinfecção e que tiram esses micro-organismos patogênicos até 98%. Num espaço, e aí é aqui a situação diferente, num espaço físico. E quando nós falamos um espaço físico, não é só sobre a superfície que a Dona Maria está treinada para tirar a nível de arraste. Ela é a nível espacial, é a nível de uma atomização, de uma fumaça, de um processo de aplicação de partículas de produto a nível de espaço físico, que a gente vai atingir do pires a uma lâmpada em 98%. Há uma caneta que a Dona Maria não vai limpar, não é esse o trabalho de uma limpeza, não é esse o trabalho de uma higienização. De novo, eu volto no exemplo do shopping. O shopping vai estar sempre com o piso, ele tem que estar, senão nós não vamos entrar. O piso vai estar um espelho. Mas como é que está, né, a caneta das pessoas que estão ali anotando?
Como é que está o celular daquelas pessoas que estão trabalhando ali? E o processo de desinfecção, ele vai atingir nesse sentido. 90% dos vírus que estão no ambiente, ainda mais nessa situação agora, que eu já dizia isso, há 20 anos atrás eu já falava essa situação, que o vírus, as bactérias, elas não estão onde nós vimos ali na superfície. Ela está a nível aéreo. E agora saiu aí a confirmação essa semana, os especialistas estão trazendo aí as pesquisas que mostram do nível de aerossol. Eles estão no ambiente. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente tem, e é claro, eles estão habilitados para fazer desinfecção? Não, o pessoal de limpeza não faz desinfecção nesse sentido. Eles fazem trabalhos rotineiros, diários, monitorados por uma empresa, dá para eles atingir o papel diário, né? Agora, quando você chega a fazer uma explicação técnica, você vê como que eles se sentem importantes e produzem, inclusive, mais. E trazem até sugestões interessantes que a gente consegue daí entender e fazer cronogramas de gestão para as empresas, que aí que eu falo que vira economia, falo, olha, você não precisa contratar uma empresa para desinfectar diariamente. Não, a sua equipe está assim preparada, eles vão fazer até aqui, e essa empresa pode vir cada 15 dias, cada vez por semana, cada um mês, entendeu? Então, assim, essa vem a parte do porquê compartilhar e humanizar essas pessoas. Ô, Rosi, é importante você falar sobre isso, né? A questão do produto químico, que são as pessoas capacitadas. A Dona Maria, ela tem capacidade para uma outra atividade. A questão da desinfecção de ambientes, você falou muito bem com palavras técnicas que eu não sei falar. Mas, assim, ter essa questão dos produtos químicos também tem os protocolos a serem seguidos, né? E uma outra coisa, as empresas, aí onde entra a questão da manipulação, que eu estou me especializando em avaliação psicológica de psicopatas, né? E aí você percebe o quanto aflora os psicopatas que eles manipulam a situação para benefício próprio. Então, vocês que estão nos acompanhando, verifique se a sua empresa ela tem credibilidade no mercado. Verifique se ela está usando esse momento de sofrimento que você está passando sobre a sua empresa, se ela está manipulando, que nem a Rosi falou. Sim, de repente a Dona Maria ali, ela já está dentro de um conceito, mas é diferente. Uma questão química, que tem todos os requisitos, né? Eu mesmo faço avaliação psicológica dentro da SASMAC, que é como se fosse uma ISO 9000 do transporte de cargas perigosas, né? Qual o protocolo que o motorista que pilota aquele caminhão lá químico, diferente de quem dirige uma van escolar? É mesmo esses conceitos. Então, assim, busque sim uma empresa capacitada e gabaritada e que não manipule, especialmente nesse momento de sofrimento institucional que as empresas estão passando, para que tenha o benefício. E a gente está percebendo muito isso, né? O interesse, né? Hoje, sem pré-julgar, mas o que está acontecendo nas questões sócios políticas aí, né, da compra, dessas outras coisas, que não é o tema. Mas eu quero voltar só para fazer essa questão de que verifique qual a empresa que você vai escolher para que faça a desinfecção de ambientes, né, a higienização e aquela questão realmente da limpeza e olhar com muito carinho a questão da nossa querida Dona Maria, que ela sempre deixa o ambiente e ela sempre fala o bom dia. Vamos rever os nossos conceitos sobre essas questões muito mais simples e é dentro da simplicidade que nós vamos conseguir superar essa pandemia, que é uma verdade, viu, Rosi? Falando em pandemia, que é uma verdade, até uma curiosidade aí. Porque, assim, o que acontece, doutora? Hoje, nós estamos nessa situação que eu falo que nós já estamos entrando em pandemia. Às vezes eu falo, gente, perdi até aquele horário, esqueci dessa situação. Eu sou bastante antenada, vamos dizer, o Edson Gato. Eu sou bastante, mas às vezes eu já estou até me perdendo dessa situação. O que seria hoje em relação ao toque? Como é que fica esse transtorno obsessivo, né, compulsivo das pessoas nesses ambientes hoje, com essa situação toda desconfortável, dentro de um ambiente que você sabe que teve contaminação, você não é o contratante, claro, você não está no setor, mas você está naquela empresa e você sabe que já está tendo. Como que fica essa situação hoje? Como é que você conseguiria nos ajudar, orientar, a saber um ponto de partida aí? Doutor Edson, antes de você responder, até complementar, essa pergunta é importantíssima da Rose, abordar o toque, né? Que, assim, a gente tem, mas não sabe que tem. E com essa questão da pandemia, a gente está vendo um surto de toque aí de todo mundo, né? Acho que todo mundo está ficando um pouco
com isso e tal. E essa pergunta da Rose é excelente. Fala um pouco para a gente vai ficar todo mundo com toque aí, como que vai ficar depois da pandemia, doutor Edson? Mas que pergunta, hein, Rosi? É uma pergunta realmente importantíssima para que a gente traga, mas eu vou falar de uma forma bem sucinta para que a gente não... Porque seria uma outra videoconferência para a gente falar somente sobre todo o conceito de toque, né? Mas o toque ele é alimentado, vinculado à questão da ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? E a ansiedade são as expectativas vinculadas, eu preciso que a Dona Maria limpe o meu espaço aqui. E aí a Dona Maria vai ficar só aqui limpando porque eu preciso que a todo momento, porque a minha ansiedade, o medo, né, o toque ele também vem do medo agudo, né? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Então assim, de uma forma muito sucinta e muito simples, o toque ele é alimentado. O toque tem outros conceitos também genéticos, mas na questão psicológica, o toque é alimentado por um grau de ansiedade generalizada por algum motivo. Então, se eu tenho traçado... É diferente a gente ser organizado, né, ter as coisas organizadas, da questão do toque, da repetição de comportamento, dos rituais, né? Eu preciso ter o meu ritual. Eu posso ter o meu ritual inicial de trabalho. Agora, se esse ritual ele torna-se repetitivo de uma forma aguda, então é a repetição continuada que se torna a diferença de um toque ou de uma organização, não é verdade? E nós temos que ter a questão de organização. Às vezes eu vou chegar na mesa do Edson Gato lá, eu vou olhar e falar assim, eu não estou conseguindo encontrar mais nem a caneta aqui, mas para ele está organizado. Agora, a questão do toque é muito sério, a gente fala sobre isso, porque dentro de uma ansiedade generalizada, o toque em alguns momentos é necessário uma intervenção psicofarmacológica, né? As questões das medicações. A questão psicoterápica também trabalha, né, a questão do toque. Eu tinha um paciente, o meu consultório era no 9º andar, ele tinha um rito de toque, né, que ele começou a desenvolver cada vez mais quando ele subia a escada. Então, ele não subia pelo elevador, subia pela escada. Quando ele chegava lá, já tinha meia hora de sessão passada. Então, o quanto ele era angustiante. Agora, por que não ir pelo elevador? Então, a gente começou a trabalhar nessa questão do pânico vinculado ao elevador, não ao ritual de subir a escada. Então, falar sobre toque, nós precisamos verificar o nosso quadro de ansiedade para que não torne uma ansiedade generalizada. A ansiedade, ela faz parte, né? A ansiedade, em algum momento, a ânsia, né? O desejo, né? De que nós vamos ter um ambiente higienizado, desinfectado, limpo. Então, verificar a intensidade. É que nem uma depressão ou então um traçado depressivo. A depressão... ela tem um conceito muito mais profundo e o traçado depressivo parece uma depressão. Mas a diferença é qual a periodicidade. Se a minha periodicidade, se eu vou ter que entrar na empresa, tem que estacionar o carro 3 vezes de ré, depois 2 vezes de frente, para depois estacionar ali, só vou iniciar os meus trabalhos quando fizer esse ritual. Cuidado com as repetições continuadas. Então, esse é o mapeamento, não sei se eu consegui explicar, mas para que vocês estão nos acompanhando, verificar a intensidade ritualística dos comportamentos repetitivos. Essa é a questão do toque alimentado pela ansiedade. Não sei se eu respondi, Edson Gato. Não, respondeu sim, mas só queria falar que na EPS, né, de uma forma geral, não tem pessoas ansiosas, né, Nilza, né, Edson Gato? A ansiedade faz parte, né, Rosi? Faz parte, a gente tem que ir trabalhando muito essa questão realmente para entender até onde ela é saudável, né? A nossa preocupação é até onde ela é saudável. E nesse momento, isso é uma preocupação, porque quando a gente fala, precisa de higienizar, limpar e desinfectar diariamente, isso também precisa entender até que ponto isso... Nós já começamos falando sobre isso no início do nosso bate-papo, né? Isso tem muitas informações também que daqui a pouco isso deixa a gente malucas. Então, nós temos que tomar cuidado até que ponto isso é saudável. Fazer da forma correta, equipes treinadas, como tem que ser feito, qual é o trabalho da pessoal da limpeza, higienização, qual é o trabalho de uma empresa de desinfecção, descontaminação, qual a rotina disso, né? Essa questão de humanização é importante nesse sentido, para que não vire realmente uma pandemia interna com as pessoas que acham que tem que ser feito esse movimento, esse trabalho repetitivo, acaba virando um conflito na cabeça realmente, né?
nós estamos indo já para o final, porque nós estamos quase finalizando aí. Uma outra, a minha questão final para ti, doutor Edson, ainda é um questionamento, é como que hoje vocês, então, né, na questão da psicologia, hoje, ela está mais do que nunca, então, infiltrada na área do RH com esse trabalho. E isso também estendido para as empresas, por exemplo, de limpeza? Hoje você enxerga essa necessidade de fazer isso com as empresas de limpeza também? Nós podemos dizer que nós somos um grupo multidisciplinar. O psicólogo, os funcionários de RH, o pessoal de limpeza. Rosi, eu vou responder a sua pergunta de uma forma muito humanizada. Precisamos ser mais humanos e menos desumanos. Precisamos rever os nossos conceitos quando a gente olha para o outro, né? Vamos reforçar. Esse nosso bate-papo hoje aqui está sendo muito agradável, né, para a gente trazer essa reflexão. Como falar de desinfecção e psicologia? Como que é conectar isso? Então, é o conectar... Saúde, né? Tudo é saúde, tudo leva ao mesmo resultado. Tudo leva... Então, qual é o propósito? Tudo, qual é o propósito, qual é a produtividade, né? Quero até parabenizar já o Edson Gatto por ter esse feeling, né? Só que ele jogou nós num grande desafio. Como conectar algo que nunca foi conectado? Como nós vamos hoje Nunca foi enxergado, não é que nunca foi conectado, nunca foi enxergado. Não, é isso, verdade, nunca foi né? enxergado. Sempre trabalharam juntos. Agora, mostrar para vocês que são pilares fundamentais de um equilíbrio do nosso psique e da saúde também financeira da nossa empresa, são essas questões desse verificar toda essa necessidade em que a gente precisa rever os nossos conceitos, Rosi. Porque se eu estou saudável, porque eu trabalho num ambiente que está saudável, não está insalubre, porque ele está dentro de legislação, controle e segurança, e a empresa está conseguindo passar isso para mim de forma transparente e segura, é óbvio que eu vou perder o meu tempo, eu não tenho que perder, eu vou investir em produtividade. Então, eu acho que é isso, o objetivo do nosso recado é esse, e se não tiver nenhuma questão, nenhuma outra pergunta, da minha parte, isso que eu gostaria de contribuir com as empresas da EPS, e desde já, né, que a Binsect à disposição para um bate-papo, um treinamento, orientações nesse sentido. O objetivo não é que vocês mudem nenhuma empresa, não é isso. O objetivo hoje da Rosi, como bióloga especializada na área de saúde, é preservar vidas. E se o meu objetivo como bióloga, que é vida e saúde, é poder fazer um bate-papo com a equipe de vocês, com o RH, com alguém que seja lá, e perguntar a minha interesse é saber como vocês estão lidando com essa situação na empresa de vocês. Ah, tá. Posso ajudar em alguma coisa em termos de orientar? E sem custo, dizendo, olha, isso está dentro de uma situação que a gente pode orientar e ajudar. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui, entendeu? A gente se dispõe a isso, a entender se o caminho que vocês estão seguindo, porque muitas vezes o que vocês estão seguindo é muito bom e pode ajudar outras empresas da EPS e vocês não sabem nem como compartilhar, porque não sabiam que aquilo estava tão bom, e outras situações é aquilo que, olha, a gente já teve uma situação assim, foi feita dessa forma. Então, esse é o nosso objetivo. Muito bem, Edson. Excelente. Doutor Edson, você quer também fazer suas considerações finais? Sim, a Vanessa Betel, a nossa amiga Vanessa da Betel queria falar, Edson Gatto, alguma coisa, não sei. Pode falar, Vanessa. Bom dia a todos, é bem rapidinho. Tá? Vocês dois são maravilhosos, não tem nem muito o que falar. É que como empresa de terceirização de serviços, só para complementar um pouquinho, e se eu puder ajudar, esse pessoal que a gente treina é exatamente o que a Rosi falou. A gente tem uma equipe especializada para tirar a sujidade, para fazer conservação do local, né? Mas a parte toda de desinfetar, enfim, de cuidar de proliferação de vírus, é óbvio, tem que vir de uma empresa com toda essa especialização aí da Rosi.
O nosso pessoal, após essa pandemia, tem passado por muitos treinamentos, não só na parte técnica quanto humana. Por quê? Quando a gente terceiriza um serviço de limpeza, as pessoas que estão na empresa, os funcionários efetivos, estão confiando muito que aquela limpeza está sendo feita bem efetiva, né? Eles confiam. Então, a gente tem que passar que esse pessoal são super-homens, né? São pessoas totalmente especializadas. Então, os treinamentos têm aumentado muito. Não só técnico, como humano, como aqueles de confiança. Olha, agora a equipe toda depende de vocês. Vamos fazer um trabalho bem legal. Entendeu? É só essa colocação aí que eu queria passar para vocês. Perfeito, vocês estão de parabéns, viu, Vanessa? Porque isso eleva, não eleva? Além de aumentar a responsabilidade deles, eles se criam, eles se acham, olha, eu sou a figura, eu que era quase que invisível, como diz o doutor Edson, né? Eu, nesse momento, sou o cara, sou a Mulher Maravilha aqui. Exatamente. Passaram de figuras para agora serem... destaques, né? São os destaques, né? Passaram de figura para coisa. É isso mesmo. Doutor Edson, faça suas considerações. E antes de você fazer suas considerações finais, eu quero dizer que, pelo que eu entendi, usando o seu jargão, sanitizar é humanizar e institucionalizar ao mesmo tempo. E aqui tem o Jorge, que deu uma excelente palestra para um programa que é maravilhoso, que ninguém, assim, é o básico, todo mundo fala, mas na verdade são poucas empresas que praticam, que é o 5S, né, Jorge? Que ele deu uma palestra para a gente bem legal, que é o básico de qualquer empresa, ter um bom programa de 5S. E o primeiro lá é limpeza, é organização, é tudo isso. Então, doutora, se você quiser finalizar aí com essas considerações finais, que a gente está no limite do tempo, e no final também a Nilza só vai também dar um tchau para todo mundo aí, e desde já eu não deixei o aí para falar, se ele quiser falar também no final, o microfone está aberto. Muito bem, eu quero agradecer imensamente o convite que a EPS me proporciona sempre a participar de um bate-papo muito caloroso, muito humano. Eu quero desejar uma ótima saúde ao nosso presidente, Newton, da EPS. Nós sentimos sua falta, desejamos que você venha logo a dar continuidade no seu comando, na sua liderança. Tá? Saiba que estamos aqui transmitindo energias positivas para você, porque você é um dos nossos grandes líderes. Isso está ocorrendo porque você proporciona, você dá liberdade para a Nilza, dá liberdade para o Edson Gato, para todos. Então, assim, principalmente, eu queria mandar essa lembrança para o nosso presidente Newton, porque muitas vezes a gente esquece dos nossos presidentes. Né? Me emociona, sim, porque a gente olha o quanto pessoas unidas por um propósito. Né? E aí eu encerro a minha frase, né, a minha fala nessa manhã, eu sempre levo uma frase, diz assim: já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando. A nobreza, ela não é um direito nato, ela é definida pelos atos das pessoas. Então, que a gente tenha bons atos, mas tenha boas ações, para que tudo isso passe e a gente consiga evoluir, né, ressignificar tudo que a gente passou, que nessa manhã, né, junto com a Rosi, com a capacidade dela de expressar tecnicamente, tenha levado informações para vocês, e esse é o nosso objetivo. Eu quero agradecer imensamente a todos, que todos tenham um ótimo dia, e estou sempre à disposição. Obrigado. Muito bom, parabéns aí, palmas para os nossos palestrantes. E eu gostaria de agradecer uma aula aí sobre o tema, um desafio cumprido, mais um desafio cumprido para o nosso Grupo Saúde. E quero falar para todos vocês, participem da EPS, é uma associação que contribui muito para as empresas de Mauá, para os empresários de Mauá. O nível de contribuição da EPS tem crescido grandemente. A Nilza, que está à frente desse trabalho desde o começo, ela sabe que nós estamos falando. A gente está vindo aqui de contribuição, somos todos empresários, mas fazemos porque queremos fazer algo mais pela cidade de Mauá.
e pelo polo de Sertãozinho. Nilza, por favor, se você quiser falar as palavras finais, e só mais uma coisa, antes de você falar, Ayrton, muito obrigado, doutora Carla, pela confiança, a Patrícia, a todos os grupos da EPS, muito obrigado, e aos nossos membros do Grupo Saúde também. Nilza, por favor, finaliza a reunião com maestria. Você está sem o áudio, Nilza. Nilza, você está sem o áudio. Pronto. É. Certo? Certo. Com maestria, eu só posso fechar se eu chamar o meu chefe Ayrton para fazer o fechamento. Ayrton? Cadê você, Ayrton? Eu acho que ele não está na sala, Nilza. Acho que ele saiu já. O Não é Ayrton possível. não tá, só que o áudio dele está fechado. Tá aí. Abre o áudio. Tá aí. Oi, então abre o seu áudio, por favor. Seu áudio está fechado. Abri. Bom, pessoal, parabéns aí pela iniciativa, tá? E o que eu posso fazer é agradecer a todos que assistiram. A palestra é muito interessante, cada vez mais, né, Edson? Os dois Edsons, né? A EPS cada vez mais proporcionando assim, palestras de qualidade. E detalhe, né? Tudo isso aí é gratuito. Então, muito obrigado a todos. Então, um ótimo dia. Obrigada. Tá? Agradecendo, então, a doutora Carla Balesteiro, advogadas, a Ótica, a Rede, Grupo Rede, Bisect, FG Cred, Soluções Financeiras, Seja Engenharia de Segurança do Trabalho, Sim, Equipamentos de Proteção Individual, Mabel, Folha de Pagamento, ERG Life, Consultoria em Gestão de Benefícios, Gran Pharma, Drogaria Gran Pharma, IACSP, Laboratório, Fitness, Consultoria em todas as áreas, Gestão Estratégica, REI, Gestão em Psicologia, VIP Telecom, DM System, a nossa empresa de comunicação, e nessa palestra hoje, agradecimento especial ao Rodolfo, indicado pelo Dr. Edson Carlos, que contribuiu, estamos aprendendo, né, toda essa tecnologia, nos ensinou bastante aí a nós, a equipe do Edson Gato também. Então, muito obrigada ao Rodolfo. E obrigada, Ayrton, pelo seu compromisso, pela abertura que você dá, pela confiança, né? Realmente, pessoas como o Ayrton, o Newton, o Norberto, toda a diretoria da EPS é que fazem a diferença. Confiam na gente e deixam a gente trabalhar. Muito obrigada. Pessoal, só o último recado, dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, a videoconferência do Grupo RH com a doutora Tatiana Fortes, fazendo uma parceria aí com a Patrícia e o Dr. Carlos, imperdível, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima live videoconferência da EPS. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Sucesso a pessoal. todos. Tchau, tchau. Luzi, parabéns. Tchau, boa tarde, pessoal. Edson Gato. Dr. Edson Carlos, parabéns. Tchau, gente. Obrigada.